Hoje, você vai mergulhar em uma das creepypastas mais perturbadoras já escritas. Uma história que desafia o que conhecemos como realidade, uma jornada através de 9 salas, cada uma mais aterrorizante que a anterior, com apenas uma promessa. Se você chegar até o fim, $500 serão seus. Parece fácil, não é? Mas tem um detalhe: ninguém nunca conseguiu sair de lá. Essa é a lenda da casa sem fim, ou no End House, como ficou conhecida na internet. Um lugar que aparece misteriosamente em diferentes cidades, sempre anunciando seu desafio de forma simples: conclua todas as salas e receba a recompensa. Mas por trás dessa fachada quase inofensiva, esconde-se um verdadeiro pesadelo. O tipo de experiência que não apenas ameaça sua sanidade, mas também a sua alma. Ao longo dos anos, diversos relatos surgiram de pessoas que tentaram entrar. Algumas desapareceram completamente. Outras voltaram mudadas, caladas, traumatizadas, como se tivessem presenciado algo impossível de explicar. Há quem diga que a casa se alimenta do seu medo, que ela lê seus pensamentos, que ela sabe exatamente o que você mais teme e transforma isso em realidade, sala após sala. Então, se prepare, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mantenha a mente aberta, porque hoje você vai entrar comigo nesse lugar onde as regras do mundo não se aplicam. E lembre-se, a casa te deixa entrar, mas não garante saída. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Vamos entrar? A história começa com um personagem chamado David, o narrador dessa jornada sinistra. Ele nos conta sobre um velho conhecido de faculdade chamado Peter Terry. Os dois eram próximos no passado, colegas de dormitório, dividiam lanches, conversas noturnas até alguns vícios. Peter era, digamos, um espírito inquieto, sempre flertando com o perigo, testando limites. E nos últimos anos, o vício em drogas pesadas o tinha afastado completamente da realidade. Não era raro que ele sumisse por alguns dias, semanas, até, e depois ressurgisse completamente alterado, com a mente nebulosa e o corpo cada vez mais debilitado. Mas naquela vez, algo era diferente. Peter havia desaparecido por quase um mês. Todos pensaram o pior, que ele havia tido uma overdose ou que estivesse perdido em alguma esquina suja de uma cidade esquecida. David já estava se preparando para ouvir a notícia de sua morte, até que, do nada, Peter apareceu. Bateu na porta da casa de David no meio da noite, com o rosto coberto de suor frio e os olhos arregalados como se estivesse vendo algo que os outros não podiam enxergar. Ele tremia. O corpo magro parecia ainda mais frágil, quase despedaçado. E o mais estranho de tudo, ele estava completamente sóbrio. Sem drogas, sem álcool, nada. E ainda assim, parecia mais perturbado do que nunca. Ele se sentou no sofá de David e ficou em silêncio por alguns minutos, encarando o chão como se ainda estivesse preso em algum tipo de transe. Foi quando finalmente começou a falar, baixo, quase sussurrando. Disse que havia passado por algo que não era deste mundo. Algo que ele não conseguia explicar. Nenhum pesadelo, nenhuma crise de abstinência chegava perto do que ele tinha vivenciado. Era como se tivesse estado em um lugar que desafiava as leis da física, da lógica e da própria mente humana. Peter contou sobre uma casa. Não uma casa qualquer, a casa sem fim. Ele disse que encontrou um panfleto jogado na rua, com letras mal impressas anunciando um desafio. 9 salas. Vença todas e ganhe $500. Parecia uma pegadinha de Halloween, um evento de susto como tantos outros. Mas havia algo no panfleto, algo no lugar onde ele encontrou, que o chamou como um sussurro direto ao ouvido. Ele decidiu entrar.
E foi então que tudo começou a desmoronar. Peter descreveu o que viu lá dentro com uma precisão perturbadora. Disse que a casa sabia das suas fraquezas, que ela se alimentava do que ele mais temia. Cada sala o colocava mais próximo do colapso mental. Ele falava com os olhos fundos, o olhar perdido, como se estivesse vendo tudo novamente naquele momento. Em nenhum segundo pareceu estar mentindo, exagerando ou delirar. Muito pelo contrário. Ele falava com a convicção de alguém que sobreviveu a algo que simplesmente não deveria existir. David percebeu, ali, que aquele não era mais o mesmo Peter que ele conhecia. Algo havia sido arrancado dele naquela casa. Algo que talvez jamais fosse recuperado. David hesitou antes de ir até o endereço que Peter havia deixado anotado em um pedaço de papel amassado. A rua era discreta demais, quase invisível no mapa, como se não existisse até aquele exato momento. Ao chegar lá, algo pareceu errado imediatamente. Não havia multidão, filas, carros ou qualquer sinal de movimentação. Nenhuma risada, nenhuma música, apenas um silêncio estranho, pesado, como se o ar estivesse sendo filtrado por uma força invisível. Mesmo de fora, a casa exalava uma sensação de alerta, como se dissesse, sem palavras, você ainda pode voltar. Mas ele não voltou. A fachada do lugar era simples, quase comum, mas havia algo nela que incomodava profundamente. As janelas estavam completamente escuras por dentro, como olhos sem vida observando os visitantes. A porta de entrada, uma madeira escura e antiga, rangeu ao ser empurrada. E naquele instante, um arrepio percorreu a espinha de David. Um frio na barriga que não vinha do medo comum, mas da certeza de que estava cruzando uma fronteira que não poderia ser desfeita. Ao entrar, a atmosfera mudava completamente. A casa tinha um lobby, algo como uma recepção de hotel barato, com papel de parede desbotado em tons alaranjados, teias de aranha falsas espalhadas pelos cantos, abóboras plásticas piscando em laranja fraco, e uma musiquinha ambiente que imitava o som de filmes de terror, portas rangendo, passos distantes, sussurros abafados. Mas tudo parecia errado, artificial demais. Como se a casa estivesse tentando convencer você de que era apenas mais uma brincadeira inofensiva. Só que, no fundo, tudo nela sussurrava mentira. Logo em frente, pendurado por ganchos enferrujados numa parede manchada, havia um cartaz simples escrito à mão, com letras pretas tremidas. Sala 1 para cá. Finalize e ganhe $500. Era isso. Nenhum funcionário, nenhum aviso formal, nenhuma instrução. Apenas a promessa, quase debochada, de uma recompensa em dinheiro, como se $500 fossem suficientes para compensar o que estava prestes a acontecer. Ao lado da placa, uma porta estreita, quase imperceptível, se abria lentamente por conta própria. E do outro lado, apenas escuridão. David respirou fundo. O ar ali dentro parecia denso, mais pesado, como se cada passo exigisse mais esforço que o normal. E mesmo que algo dentro dele gritasse para fugir, para correr, havia também uma força hipnótica que o empurrava adiante, direto para a primeira sala. E foi aí que o verdadeiro terror começou. A primeira sala parecia uma piada cruel. A decoração era ridícula, como um corredor de Halloween mal montado num Kmart decadente. Lençóis mal cortados pendiam do teto como fantasmas enforcados, e zumbis robóticos, baratos e engasgados, soltavam um grunhido metálico quando eu passava. Cada passo ecoava como se zombassem de mim, me lembrando que aquilo ainda era só o começo. No fundo da sala, havia apenas uma porta, a única saída. As teias de aranha falsas grudaram em meu rosto quando avancei. Senti algo se mexendo entre os fios, como se uma aranha viva tivesse corrido pela minha pele. Trinquei os dentes e empurrei a porta para a segunda sala. A névoa me engoliu assim que entrei. Fria, espessa, quase viva. O som de algo girando e batendo nas paredes me fez estremecer.
O ambiente estava mergulhado em tecnologia barata, mas usada de forma inteligente para causar desconforto real. Morcegos de borracha giravam no teto, girando em círculos como se orbitassem um cadáver invisível. No fundo, uma trilha sonora de Halloween tocava em loop, aguda, repetitiva, perturbadora, do tipo que se compra por R$1,99 em uma loja esquecida por Deus. Não consegui ver caixas de som, mas sabia que havia um sistema de parar escondido em algum lugar. A sensação era de que alguém estava me observando por trás das paredes, se divertindo com cada passo hesitante. Pesei em algo, um rato de brinquedo. Quase gritei. O som das rodinhas rachando sob o meu peso ecoou alto demais. Meu coração começou a martelar. Cada centímetro de mim dizia para voltar. Mas havia uma maçaneta à frente. Eu a alcancei, fria como metal de necrotério. O medo me paralisou. Meus músculos travaram. Não queria abrir aquela porta. Não queria saber o que me esperava do outro lado. O pânico se infiltrou em mim como veneno. Só depois de segundos intermináveis consegui respirar de novo. E, mesmo tremendo, abri a porta e entrei no próximo cômodo. À primeira vista, parecia apenas um quarto comum. Piso de madeira antigo, cheirando a mofo e abandono. No centro, uma cadeira solitária, posicionada como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Uma lâmpada tremeluzia no canto, fazendo um trabalho miserável ao tentar iluminar o ambiente. A luz era fraca, morrendo aos poucos, e o que ela revelava só piorava as coisas. Havia sombras, muitas sombras. Elas se projetavam nas paredes, no chão como gás alongadas tentando me alcançar. Mas não eram sombras normais. Com exceção da cadeira, nada mais deveria estar ali. Eu já entrei apavorado, e aquilo só confirmava o pressentimento de que havia algo profundamente errado. O pânico foi tão imediato que eu nem pensei. Girei nos calcanhares e tentei abrir a porta por onde entrei. Trancada. Não por dentro, trancada do lado de fora. Algo ou alguém estava me prendendo ali dentro. Um frio atravessou minha espinha. Quem estava fechando as portas atrás de mim? E por quê? Seria tudo parte do show? Alguma trava automatizada? Eu não sabia. Não conseguia pensar. O medo me inundava como água escura subindo até meu pescoço. Voltei a olhar para o quarto e as sombras tinham sumido. Quase todas. Apenas a sombra da cadeira permanecia, imóvel, silenciosa. O resto havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Comecei a andar, tentando convencer a mim mesmo de que tudo era fruto da minha mente desgastada. Eu já alucinava quando criança. Talvez fosse isso. Certo? Ilusão. Loucura. Nada mais. Tentei acreditar, mas cada passo rangia alto demais e o silêncio parecia me espreitar com dentes à mostra. Atravessei a sala, com a respiração descompassada, e olhei para baixo. E foi então que eu percebi. Minha sombra não estava ali. Não gritei. Não consegui. Só corri. Disparei para a porta do outro lado com o corpo trêmulo, os olhos ardendo, e me joguei para dentro do próximo quarto sem olhar para trás. O quarto 4 foi um mergulho no nada. Assim que fechei a porta atrás de mim, a luz morreu como se tivesse sido arrancada do mundo. Fiquei paralisado, envolto por uma escuridão tão densa que parecia ter peso. Nunca tive medo do escuro, mas ali eu senti como se ele estivesse me olhando de volta. Minha visão foi arrancada. Levantei a mão na frente do rosto. Nada. Nem sequer conseguia ouvir meu próprio respirar. Um silêncio tão absoluto que parecia antinatural, como se o som tivesse sido assassinado. A mente começou a vacilar. Tropecei no escuro, tateando feito um animal ferido. O coração batia tão forte que era a única prova de que eu ainda existia. Não havia porta, não havia saída, só o nada. E então, no meio daquele silêncio sufocante, um zumbido, baixo e vibrante, como algo acordando.
Senti algo atrás de mim. Me virei num impulso, mas a escuridão era total. Não via nem o próprio desespero. Ainda assim, eu sabia que havia algo ali. O zumbido cresceu, mais agudo, mais próximo, como se a própria escuridão tivesse ganhado voz. Aquilo estava vindo. Eu sentia. Não sei como, mas sentia. Dei um passo para trás, tremendo. Não era medo da morte, era algo pior. Era o medo do que viria antes dela. As luzes piscaram por uma fração de segundo. E por menos que eu tenha visto, sei que vi. Nada estava ali, mas ao mesmo tempo estava. O quarto voltou à escuridão, mas o zumbido virou um guincho, um grito torturado dentro da minha cabeça. Eu berrei, mas o som morreu no ar. Corri, tropecei, tateei o vazio até encontrar a maçaneta. Girei, me joguei para dentro do quarto 5. Caí de costas e abri os olhos para um teto tomado por sombras e galhos. Árvores brotavam do próprio piso, como se a casa tivesse sido engolida por uma floresta esquecida. O teto era mais alto, o ar úmido, e por um instante achei estar no coração da casa. Me levantei coberto de poeira e folhas secas. O espaço era vasto, mas sem sinal da porta por onde entrei. Arbustos e troncos formavam um labirinto sufocante. Achei que o pior tinha ficado na sala anterior. Engano, porque o que estava no quarto 4 me seguiu. Enquanto andava, sons de uma floresta viva ecoavam ao meu redor. Asas, estalos, farfalhos. Mas nada se via. Era como respirar um ar infestado. A estrutura da casa sumira, restando apenas o chão de madeira coberto por raízes. Então senti algo no braço. Um toque, outro. Em segundos, dezenas. Subiam pelas pernas, costas, rosto, invisíveis, irreais, zumbindo, arranhando, furando minha pele. Gritei, rolei no chão, me debatendo. Nada estava ali, mas tudo estava, e eu os odiava. Odiava o toque de algo que você não pode ver, nem afastar. Rastejei em pânico, a pele em carne viva. As árvores pareciam se afastar, e o tempo se arrastava, até que vi a porta. Me arrastei até ela como um animal ferido. O zumbido crescia do outro lado, vibrando dentro do meu crânio. Os insetos sumiam, mas o alívio era cruel, porque ao tocar a maçaneta, eu soube, não podia parar. Se soltasse, eles voltariam, e eu não resistiria. Encostei a testa na porta marcada com o número 6, tremendo. O zumbido era ensurdecedor, e eu entendi. O quarto 6 não era apenas o próximo, era o inferno. Fechei a porta. O zumbido cessou. Quando abri os olhos, a porta tinha sumido. Só estava uma parede fria, lisa, indiferente. O quarto era idêntico ao terceiro. Uma cadeira, uma lâmpada fraca e sombras. Muitas sombras, como se algo tivesse se multiplicado ali. Mas não havia saídas, nem entrada. Eu estava preso. Não gritei. Comecei a arranhar. A parede parecia zombar da minha esperança. Mas eu sabia. A porta estava lá. Não por lógica, mas por desespero. Rasguei a superfície com as unhas até sangrar. A dor não importava. Continuava, arranhando, implorando, acreditando. Você está bem? A voz me paralisou. Virei em um pulo e vi, e até hoje me arrependo. Ela usava um vestido branco, cabelos loiros, pele pálida, olhos absurdamente azuis. Mas havia algo por trás dela, algo dentro dela. Enquanto eu olhava, vi a menina e também algo monstruoso. Um corpo descomunal, coberto de pelos, com cascos no lugar dos pés. A cabeça era um pesadelo, uma fusão grotesca de carneiro e lobo. Ambas dividiam o mesmo espaço, o mesmo rosto. Minha mente gritava. Eu não sabia quem me observava, a criança ou o demônio. E então ela falou de novo, mas não com a voz da menina.
A outra voz veio de dentro da minha cabeça, sussurrando, úmida, sem fim. Uma repetição vazia que me dilacerava. Caí de joelhos, olhos fixos nela, tentando entender onde acabava a criança e começava o inferno. Um rato passou correndo ao meu lado, como se a casa estivesse rindo de mim. Mas aquilo me despertou, me fez lembrar que eu ainda existia, que talvez houvesse uma saída. Rastejei, apalpei a parede com dedos trêmulos, buscando uma brecha, qualquer sinal. Até que senti algo diferente, madeira marcada com um pequeno entalhe. Ali, quase invisível, estava o número 7. E foi aí que entendi. O quarto 7 não era o próximo. Era o mesmo lugar. E ele já sabia que eu chegaria. Eu não sabia como aquilo tinha acontecido. Talvez o desespero. Talvez minha mente já tivesse quebrado de vez. Mas a porta apareceu. Eu tinha escado o número 7 na parede, e ela surgiu ali, diante de mim. O demônio ainda me seguia. Sentia sua presença atrás de mim, sufocante. Mas meus dedos tremiam. Encostei as mãos no número e empurrei. Atrás de mim, ele berrava, dizendo que eu não sairia, que o quarto 6 era meu fim. Gritei de volta e empurrei com tudo. E então, a parede cedeu. O silêncio caiu como um soco gelado. Entrei. O ambiente era frio, parado. Uma lâmpada pendia do teto sobre uma cadeira. Só isso. Me virei. A parede por onde entrei agora era uma porta comum, com o número 7 riscado em sangue seco. Fiquei ali por alguns segundos, encarando a maçaneta. Ela parecia me observar. Respirei fundo e girei. Cambaleei. Estava esgotado, por dentro e por fora. Quando a porta se fechou atrás de mim, percebi, eu estava fora. Fora de verdade. A casa sem fim tinha acabado. Caí de joelhos. Queria gritar, mas só chorei. Fui até o carro, liguei o motor e fui para casa. Nada mais importava. Só queria esquecer. Mas ao entrar, senti algo estranho. A sensação de alívio se desfez. Um peso se instalou no ar. Fingi que era cansaço e subi para o quarto. Baskerville, meu gato, me esperava. Tentei acariciá-lo, mas ele se encolheu e me arranhou. Aquilo nunca tinha acontecido. Ignorei. Fui tomar banho. Depois, desci para a cozinha. E foi quando vi. Meus pais estavam no chão, nus, mutilados, membros separados, cabeças repousadas nos próprios peitos. E os dois com os olhos fixos em mim, sorrindo. Sorrisos largos, congelados, felizes por me ver. Vomitei. Travei. Não sabia se era real. Não queria saber. Atrás dos corpos havia uma porta. Ela não existia antes. E estava marcada com sangue fresco, o número 8. Entendi tudo. Eu ainda estava ali. Não em casa. Ainda no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriam de um jeito que nunca vi. Não eram eles, mas eram idênticos. A porta me chamava, mas os sorrisos me prendiam. O medo me paralisava. Vomitei de novo. E então o zumbido voltou. Mais alto, mais intenso. Preenchia tudo. Me empurrava para frente. As paredes tremiam. Meus pés se arrastavam. Estava entre os corpos e a porta. E aí, as mãos começaram a se mexer, rastejando, sangrentas, vivas. E os rostos continuavam olhando para mim, sem se mover. O pânico me rasgou por dentro. Eu sabia que aquelas bocas iam falar, que seriam as vozes dos meus pais. Mas não eram mais eles. As mãos quase me tocavam. Corri. Alcancei a porta 8. Girei a maçaneta. Entrei e bati a porta com força. Achei que nada mais pudesse me abalar. Depois de tudo, pensei que a casa sem fim tinha me dado pior. Mas o quarto 8 me mostrou quanto eu estava errado. A sala era igual às anteriores. Mesmo chão, mesma cadeira, mesma lâmpada.
Mas dessa vez, ela não estava vazia. Um homem estava sentado ali. E era eu. Não alguém parecido. Era eu. Mesmo rosto, mesmo olhar perdido. Me aproximei devagar. Ele levantou os olhos, cheios de lágrimas. Por favor, não me machuca, ele disse. A voz falha, eu não quero que você faça isso. Fiquei parado, confuso. Disse que não ia machucar ninguém. Mas ele continuava. Vai sim, vai me machucar. Você sempre faz. Subia na cadeira, se balançava como uma criança assustada. E quanto mais ele implorava, mais eu sentia que aquilo era inevitável. Eu não entendia tudo, mas no fundo já sabia o que viria. Seu choro se misturava às minhas dúvidas. Vi um crachá no peito dele com meu nome, David. Me virei, procurando uma saída. Nada, nenhuma porta, nenhuma janela. A entrada tinha sumido, como no quarto 6. E foi então que vi, sobre a cadeira, uma faca. Ao lado, um bilhete para David da gerência. Me encolhi por dentro. Peguei a faca com nojo, medo e um estranho reconhecimento. O outro David ainda soluçava. Aquela coisa, que era eu, estava ali chorando, me olhando, com a minha voz, meus gestos. Era como estar ajoelhado no chão frio, ao mesmo tempo, preso naquela cadeira, implorando para não ser tocado. Agarrei o cabo da faca com força. Ele me olhou, de pé agora. Seu rosto tinha mudado. O choro sumira. O sorriso era leve, vazio. Agora, ele disse, com a voz mais grave que a minha, sou eu que vou te machucar. Eu vou te manter aqui. Não respondi. Pulei sobre ele. O derrubei no chão. Ajoelhei em cima do meu próprio peito. A faca tremia nas minhas mãos. E então o zumbido voltou. Fraco no começo, mas crescendo. Vibrava dentro do meu crânio. Nossos olhos se encontraram. Eu vi a mim mesmo. E não sabia quem estava ali por dentro. Com um grito mudo, enfiei a faca no centro do peito. Rasguei. E a escuridão engoliu tudo. Eu estava caindo. A escuridão ao meu redor não era apenas ausência de luz. Era uma presença viva, sufocante, algo ancestral que me envolvia como uma criatura faminta. O quarto 3 já havia sido terrível, mas aquilo era outra coisa. Era como se a própria realidade tivesse se desfeito, e tudo que restasse fosse um vazio pulsante de dor e desespero. Eu não caía mais, ou talvez estivesse caindo eternamente. Era impossível saber. Meu corpo parecia leve, como se não existisse, mas minha mente era esmagada por uma tristeza tão densa que parecia ter dentes. Me sentia morto e talvez estivesse. As vozes dos meus pais ecoavam, distorcidas, dentro de mim, misturadas a risos quebrados, memórias falsas e horrores sem rosto. A loucura se misturava ao medo. Não havia diferença entre o que era real e o que era ilusão. Estava no quarto 9, o último, o fim. A casa sem fim tinha, enfim, me devorado. A escuridão sussurrava. Zumbidos arranhavam meus ouvidos, e mesmo assim o silêncio era ensurdecedor. Não havia chão, nem cheiro, nem som, nem gosto, só o vazio. Eu não era mais eu. Eu era o nada. Perdido, fragmentado, desencarnado. Sabia que tinha cruzado um limite, que não havia retorno. O quarto 9 era o inferno. E então, algo se rasgou. Uma luz, uma fenda minúscula no abismo. Fraca, tênue, falsa, mas era tudo o que havia. Um túnel de retorno, como se o próprio horror tivesse decidido brincar mais um pouco. Me arrastei, ou fui arrastado, e então estava de pé. A luz me envolveu com uma frieza cirúrgica. A porta apareceu, sem maçaneta, sem marca, como se o próprio mundo estivesse tentando apagá-la. E quando a atravessei, voltei, para o lobby, para a casa sem fim. Mas tudo estava errado, vazio demais, calado demais.
como se a casa estivesse respirando atrás das paredes. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta e tentei achar qualquer coisa diferente. Na mesa estava um envelope branco com o meu nome escrito. Nele, ponto muito curioso, mas cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams. Parabéns! Você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite esse prêmio como símbolo da sua grande conquista, de sua eterna gerência. Junto com a carta, tinha 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir, e pelo que pareceram horas. Enquanto andava até o carro e enquanto dirigia para casa. Enquanto estacionava o carro na minha garagem. Enquanto abria a porta da frente da minha casa e quando vi um pequeno 10 gravado na madeira. Será que ele saiu? Diz aí se você teria coragem de encarar esse desafio. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.